Bem, mais uma vez estamos aqui com o canal Química do Mecânico e eu quero fazer uma ressalva desde do último vídeo que nós fizemos. Eu disse que esse vídeo de hoje seria considerado a distribuição da tabela periódica por subnível de energia, que é SPDF. Mas se eu fizesse essa consideração hoje, eu estaria pulando a sequência de assuntos da tabela periódica. Isso confundiria mais ainda o aluno ou o telespectador. Portanto, na sequência lógica, eu vou fazer a consideração da distribuição eletrônica por camadas. Quem foi que descobriu que o átomo tem camada? Por exemplo, foram dois cientistas, um neozelandês chamado Rutherford e o outro dinamarquês chamado Niels Bohr. Eles trabalharam junto no modelo que se chama modelo Rutherford-Bohr. Que foi que Bohr e Rutherford descobriram? Que o átomo tem camadas, chamada de eletrosfera. Por que eletrosfera? Porque é nela que os elétrons circulam, eles orbitam nas camadas. E quantas camadas tem o átomo de acordo com esses dois cientistas? O átomo tem 7 camadas. As camadas são K, L, M, N, O, P, Q. Então essas camadas são chamadas de eletrosferas. A primeira camada é a K. A K consiste de 2 elétrons. A L de 8, a M de 18 elétrons, a N e O de 32, a P de 18 e a Q de 8 elétrons. Essa é a distribuição eletrônica da tabela periódica por camadas. Por que é interessante fazer isso? Olha, se olharmos esse átomo aqui, ele é um átomo de 7 camadas. Está vendo aqui? Dá para você ver claramente que ele tem 7 camadas. Nós temos aqui o núcleo. Quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica, a gente vai começar sempre do núcleo e saindo. Quer dizer, primeira camada K, 2, AL, 8, AM, 18, NP, 32, Q, 18 e a última, que é a Q, nós temos 8 elétrons. Por que é interessante saber isso? Porque quando você faz a distribuição eletrônica por camadas, você vai saber o que é o subnível mais energético e você vai também entender o que é a camada de valência. Para você entender a camada de valência, você realmente vai fazer a distribuição eletrônica, tanto por subnível de energia, como por distribuição por camadas. Então vamos fazer o seguinte: quando vai fazer a distribuição, você começa a fazer a partir do núcleo e saindo. Ó, o núcleo está aqui e você vai fazer então essa distribuição aqui, ó, saindo. Quando você chega na última camada, é a camada de valência. Agora preste atenção, para a gente entender melhor a distribuição da camada de valência, a gente vai passar ainda na distribuição por subnível de energia, que é a distribuição de Linus Pauling. Mas com base nisso aqui, já dá para o aluno ter mais ou menos uma ideia, porque isso é pergunta constante nos vestibulares e principalmente no Enem, sobre a distribuição por camada. Então, quanto mais você faz a distribuição se afastando do núcleo, mais energético a camada fica. Então é interessante que nessa distribuição você vai descobrir o que é a camada de valência. Vamos dar um exemplo aqui bem vívido da distribuição. Por exemplo, você faz a distribuição. Quando você faz a distribuição da camada de valência do átomo, você vai ver do nível do grupo 1 ao grupo 2, nós temos um elétron na camada de valência. Grupo 2, nós temos 2 elétrons. Aí você pula do 13 para o 12, aí você vem para o grupo 13. Então fica fácil. Grupo 13, quantos elétrons na camada de valência? 3. 14, 4. 15, 5. 16, 6, 17, 7 elétrons e o último, que são os gases nobres, 8 elétrons na camada de valência. Agora uma ressalva interessante que eu gostaria de fazer para você, aluno. O hélio, ele não tem 8 elétrons na camada de valência, embora ele seja considerado um gás nobre. Então o hélio está aqui porque ele tem as mesmas propriedades de um gás nobre, mas ele não tem 8 elétrons. Os que têm 8 elétrons na camada de valência é a partir do neônio, até chegar ao organessa. Então, recapitulando, distribuição eletrônica por camada vai facilitar o aluno saber o que é a camada de valência. Agora, você pode fazer a pergunta:
E do grupo 3 até o 12, quantos elétrons tem? Isso varia muito. Às vezes os metais de transição pode ter 2 elétrons, às vezes pode ter 1, ele varia. Mas em se tratando desse grupo 1 e 2, o aluno vai ver claramente, grupo 1, 1 elétron, grupo 2, 2 elétrons, 13, 3 elétrons, 14, 4 elétrons, 15, 5 elétrons, 16, 6 elétrons, 17, 7 elétrons e 18, que é os gases nobres, são os gases nobres 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio não tem 8 elétrons. Então, essa distribuição por camada vai facilitar e muito o aluno. Agora, antes de finalizar, eu queria que você desse um clique aí no vídeo e realmente ativar o sininho e dar um ok para que nosso vídeo realmente seja divulgado. Então, quem foi realmente que descobriu? Esse modelo que até hoje permanece é o modelo de Rutherford e Bohr. Então, o modelo de Rutherford e Bohr diz que os átomos têm camadas, são 7, até 7, e os elétrons ficam orbitando a passo que o núcleo fica parado. Então, essa foi a descoberta desses dois grandes cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Química. Rutherford, neozelandês, e Niels Bohr, dinamarquês. O trabalho desses dois foi interessante para descobrir realmente que o átomo tem camadas chamadas de eletrosferas. Por que eletrosfera? Porque os elétrons ficam orbitando nas camadas. Essa foi a aula de hoje da distribuição dos átomos por camada. Então, só recapitulando, quantas camadas? 7. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas. E aí você viu facilmente como faz a distribuição dos átomos por camadas. Agora, na próxima vez, conforme permitido, eu vou fazer a distribuição da tabela periódica por subnível de energia. E aí já entra um cientista norte-americano chamado Linus Pauling. Se você gostou do vídeo, deixe o ok. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Muito obrigado.